Ford Fusion ou Ford Fusion G2. Esse aqui é o conhecido G2, mas na verdade é um G1 com facelift, tá? A carroceria é praticamente a mesma da primeira série, de 2006 até 2009. Essa geração aqui começou a ser fabricada em agosto de 2009, já com o modelo 2010. Compartilhou, né, esse final de ano com a geração anterior e depois, 2010 em diante, passou a ser produzido ininterruptamente até agosto ou setembro de 2012, quando a Ford Hermosillo, no México, começou a produzir a geração Evo, que é essa que está aí até hoje e que inclusive vai sair de linha em 2020. Este veículo veio para o Brasil através de uma relação comercial e diplomática entre Brasil e México, onde muitos veículos passaram a ser importados aí com uma série de benefícios tributários. Não é só a Ford Fusion, vieram também a Ford Edge, veio o Nissan Sentra, o Volkswagen Jetta também, né? Então, são veículos de primeiro mundo que estão aqui no Brasil e, infelizmente, existem brasileiros do terceiro mundo, né? Então, existe uma série de coisas que você tem que pensar, principalmente hoje, chegando aí em 2020. A primeira vez que eu gravei um vídeo dessa maneira, com essas informações, foi lá em 2014. Esse carro ainda pertencia a uma certa elite, entre aspas, e hoje não pertence mais. Mas antes de você comprar esse carro, se é a sua pretensão como veículo usado, eu compartilho com vocês algumas impressões pessoais minhas e também como orientação e horizonte para você ter aí a realização do seu sonho com o mínimo de dor de cabeça possível. Bacana? Então vamos lá. Vamos fazer um rápido walk around agora com a GoPro 7 Black. Então melhorou muito a qualidade de imagem, né? O pessoal reclamava muito. Eu usava Hero Plus, então um upgrade aí para trazer mais qualidade para vocês. Este veículo, como eu disse no início do vídeo, compartilhou a linha de montagem, né, com a geração 1, o Fusion G1. Aqui, se você olhar assim na lateral dele, você vê que é realmente o mesmo carro. Entretanto, essa geração veio com uma série de inovações, sobretudo aqui no Brasil, e essas inovações, podemos dizer que foram aí um tanto controversas, né? Por exemplo, esse carro já tem direção elétrica, né? A geração anterior tinha direção hidráulica e uma direção elétrica bastante problemática, né? Está envolvida aí no recall, tem muitos casos aí de problemas com caixa de direção, etc e tal. No Brasil passou a vir a versão V6, né? Afinal de contas é um carro que veio com a fácil missão de substituir o Ford Mondeo, né? E conseguiu fazer, né? Levantou um pouco a imagem da Ford Motor Company do Brasil, principalmente porque o Ford Mondeo acabou não se dando muito bem aqui por N razões, mas não é o mérito desse vídeo agora, né? Era um carro que na época, eu tenho a nota fiscal desse Ford Fusion, né? E o primeiro dono adquiriu aí por quase 100 mil reais. E hoje esse carro está valendo aí em torno de 30, 40 mil. Então você já vê aí a depreciação que esse carro teve, né? Então assim, qual é a primeira coisa, pessoal? Atualizando tudo que eu falei. A primeira vez que eu gravei um vídeo falando do Fusion G2, esse carro ainda era uma opção para, entre aspas, também a elite, tá certo? Era um carro de elite. Era um pessoal que podia pagar mais caro e, inclusive, para vocês terem uma ideia do que é essa elite que eu estou falando, muitos saíram do Ford Fusion e hoje estão aí com BMW, Mercedes, né? Afinal de contas, esses veículos premium estão sendo produzidos aqui no Brasil e muita gente aí que tem um pouquinho de dinheiro está andando de BMW e Mercedes e andava com esse carro no passado. Hoje não. Esse carro aqui está sendo uma pretensão aí, principalmente da garotada, né? É um carro que está extremamente barato. Mas tenha em mente o seguinte, não é fácil ter um Ford Fusion G2, tá bom, pessoal? Primeira coisa, vocês vão perder dinheiro. Quando você compra um carro, você acaba perdendo dinheiro, mas no caso do Fusion é um pouco mais sério. Primeiro por conta da depreciação, esse carro perde muito valor, isso é fato. De 100% dos carros que estão hoje no Brasil, eu acredito que 10% estejam em condições de aquisição. Em perfeito estado, como esse aqui.
A maioria está com algum problema, ou o dono resolveu passar para frente porque teve algum problema, que é normal isso aqui no Brasil, né? O cara passa o carro para frente quando ele dá problema, e acredito que uns 30% sejam passíveis aí de uma manutenção corretiva, com bastante atenção e carinho, para que você tenha o carro em perfeito estado. Aí vocês vão dizer, então esse carro é uma bomba, né? Você está querendo dizer que não vale a pena comprar. Depende, tá? É como eu disse, eu estou com esse carro até hoje porque eu adoro Ford Fusion G2. Pretende trocar por um G3, como a maioria me pergunta? Não, não trocaria. Esse carro aqui vai ficar comigo ainda, se Deus permitir, ainda por muito tempo. Não tenho intenção nenhuma de vendê-lo. E ainda pretendo aí, tem alguns projetinhos aí para ele. Bacana? Mas é o seguinte, quando eu comprei esse carro, eu já tinha uma certa experiência, porque tive outros dois 4 cilindros, tive um 2010 preto, 4 cilindros, depois tive um 2011 prata, também 4 cilindros. Eu levei mais ou menos 18 a 20 meses, né, desde quando eu comprei, para deixá-lo exatamente como eu queria. Né? Mas como assim, como você queria? Bom, primeira coisa, manutenção de câmbio, eu tive que fazer a troca de fluido de câmbio, fiz a manutenção da caixa de transferência PTU, fiz 3 trocas de fluido, troquei o Motorcraft, coloquei um óleo de primeira linha, troquei os 4 pneus, que também não é muito barato. Né? Fiz alguns retoquezinhos na pintura, que infelizmente carro usado sempre tem alguma coisa, e eu sempre gostei do carro com a lata lisa, né? Não tinha nada demais, né? Esse carro, graças a Deus, nunca bateu, não tem nenhum problema eletrônico, mas ele tinha somente uma raspadinha de moto aqui, então um retoquezinho, né? Dei um talento no para-choque dianteiro, bacana, porque realmente esse carro, quando eu peguei, tinha uns ralados no para-choque dianteiro, porque ele pega embaixo mesmo um pouquinho. Então, assim, foram pequenas coisas, né? Mas a coisa mais grave, realmente, grave assim que eu estou dizendo, que talvez você gaste mais, é manutenção de câmbio e manutenção de caixa de transferência, diferencial, sistema de tração e problemas eletrônicos. Então, tenha em mente que se você comprar esse carro, eu aconselho que você dê atenção a tudo isso. Ah, mas o cara que me vendeu disse que trocou, não sei quando. Não interessa. Comprou? Faça. Porque aí você vai dormir sabendo que você fez. Isso se você realmente gosta do carro, tá bom? Se você está querendo comprar esse carro achando que você não vai ter nada para fazer, ou se você não quer ter nada para fazer, desista, tá? Não compre, porque você vai se arrepender. Nossa, então esse carro é uma bucha, afinal de contas eu não vou parar de gastar dinheiro com ele? Não. Esse carro, desde quando eu fiz isso, cuidei de toda a manutenção dele, eu estou aí agora há 2 anos e meio sem fazer nada com ele. Só troca de óleo e filtro, nada. E estou andando bastante com ele agora. Inclusive hoje eu estive lá na Rei do Óleo, eu levei o Corolla lá para fazer uma manutençãozinha, e o Diego falou para mim, caramba, você sumiu, não vem mais aqui, né? Antigamente você vinha direto. Eu falei, claro, você resolveu o problema do meu carro. E créditos aí para Rei do Óleo, Santa Isabel, tem um vídeo aí, quando eles fizeram a manutenção do câmbio desse carro. Então você vê que é uma coisa que, se você fizer, você não esquenta mais a cabeça. O carro não tem problema de arrefecimento, não tem problema de câmbio, não tem problema de nada. Tá aí, liso, funcionando. E é você que tem que avaliar. Vale a pena? Eu entendo que vale, né? Se você tiver o mesmo entusiasmo e a mesma paixão que eu tenho por este carro. Ah, e um detalhe, né? Essas rodas, a Alloy Polished, essas rodas surgiram do nada aí, foi uma coisa que apareceu e eu acabei trocando, porque queria que ele se parecesse com o Luxury Package, né? Mas esse carro originalmente saiu de fábrica com rodas do tipo Estrela, tá? Que é aquela conhecida, né? Muito bonita também, inclusive estou com elas guardadas aí até hoje. Não sei, foi apenas mais um entusiasmo também, porque eu gosto do carro, né? Ah, e diga-se de passagem, esse Ford Fusion 2009, 2010, ele é uma versão mais simplificada. A Ford botou ele aqui no mercado brasileiro com puta receio, porque era meio incerta a aceitação dele no mercado, mas esse carro foi muito bem aceito. Inclusive vendeu muito bem, e na casa dos 100 mil reais você não tinha nenhuma opção com tanta tecnologia embarcada, com tanto conforto e bastante econômica, tá? É importante dizer. Esse carro, na minha opinião, é bastante econômico
Eu já fiz aí médias incríveis com ele, sempre na casa dos 12, 14, né? Lógico que com bastante atenção e cuidados na parte de injeção também, mas é um carro que satisfaz muito, conciliando essa economia com comodidade. Agora, minha opinião pessoal também, cara, eu acho esse carro lindo. Eu comecei a me interessar por Ford Fusion lá em 2005, né? Eu acompanhei o lançamento desse carro. Fiquei super feliz quando a Ford anunciou que ia trazê-lo para o Brasil, e isso ainda na geração 1. Mas eu me amarro pra caramba nessa frente, na traseira. Eu acho muito bonito o G2. Eu acho o G1 muito bonito também, muito elegante, mas eu particularmente adoro o desenho desse carro. Dá uma voltinha aqui para vocês verem. E essa geração, quando eu digo que ela é mais simplificada, sim, não sei nem que palavra dizer, mas é algumas coisas fúteis aí que passaram a vir a partir do 2011, né? Por exemplo, sensor de chuva, por exemplo, sensor de ponto cego, ponto cego no retrovisor, os bancos também são diferentes, né? Então, assim, é uma coisa que a Ford, vendo aí o bom resultado de vendas desse carro, aplicou aí um pouco mais de luxo, né, na linha 2011 e 12, e também para se diferenciar um pouco da versão 4 cilindros, né? Em 2010, se você fosse numa concessionária e visse lá o V6 e o 2.5 lado a lado, você só ia enxergar alguma diferença abrindo o capô ou olhando a central multimídia do painel, porque fora isso não tinha diferença nenhuma, até a roda era a mesma. Então, a partir do final de 2010, a Ford deu uma, entre aspas, deu um upgrade, né, na aparência, para que esteticamente você enxergasse uma diferença entre os dois, né? Deu super certo, né? Mas esse carro, infelizmente, em 2012 ele foi descontinuado, realmente por conta de alguns problemas, alguns pequenos defeitos de projeto, né? E eu não sei nem se eu posso dizer defeitos de projeto, porque, na minha opinião também, é só você saber como operar a máquina, né? Conhecer a mecânica melindrosa desse veículo para você não ter problema. Bom, e como eu disse para vocês, eu estou aqui testando a minha GoPro 7, então a qualidade de vídeo está bem melhor, a imagem vai tremer bem menos e eu vou poder entregar um pouquinho mais de qualidade de imagem para vocês. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no motor. Deixa eu só colocar a haste aqui. É uma pena que esse carro não tem os pneumáticos ali, né? Os amortecedorzinhos para abrir esse capô, igual, por exemplo, o Vectra, né? Uma pena, mas não tem problema. Bom, esse aqui é um V6, né? É um carro que eu acho formidável esse motor. E só para entregar algumas informações para vocês aqui no Carros na Web. Esse carro aqui ele tem injeção multiponto, duplo no cabeçote. Você tem 30,8 kg de torque a 4.300 rotações, então é muita força, bacana. Você tem aqui 243 cavalos, então assim, nessa época, que carro que entregava tudo isso, né? Conciliado também é uma baita de uma economia. Se você olhar aqui no Carros na Web, consumo rodoviário, ele coloca aqui 11,1, né, quilômetros por litro, uma média, né? Então é excelente, né, para um carro 6 cilindros e somente a gasolina, tá? Esse carro não veio na versão Flex, embora, né, esse carro originalmente funcione aí com E85. Inclusive eu acho que esse motor ele se deu muito bem aqui no Brasil por conta do alto teor de etanol que nós temos na gasolina, e esse motor foi feito para rodar aí com até 85% de etanol. Embora ele venha travado aqui no Brasil para 27,5%, né? Mas percebendo assim, mesmo assim, eu nunca tive problema com gasolina adulterada, né? Já tive, por exemplo, momentos em que eu abasteci 2 carros no mesmo posto, né? E o outro carro apresentou falhas na injeção, problema de funcionamento. Esse aqui não. Incrivelmente
funciona liso, leve e muito bem, o que é muito bom, né? Aqui no motor, pessoal, vou dizer uma coisa para vocês. Isso aqui é um carro de primeiro mundo. Dificilmente você vai ter problema de motor, né? Eu sempre recomendo você prestar atenção na bateria, colocar uma bateria de qualidade, né? Que nem aqui eu usei uma Cedelco de 60 amperes e 425 cca, que é mais que suficiente. Talvez melhor que ela seja a Magnete Marelli, né? De 60, que tem 480 cca. É importante sempre ficar atento, porque esse carro tem muita coisa eletroeletrônica embarcada, então você tem o risco de ter problema. Às vezes bateria com pouca carga ou disfunções no sistema eletrônico pode trazer problemas na caixa de direção, dentre outras coisas. Mas no geral, esse motorzinho aqui nunca vai te deixar na mão, desde que você cuide dele como deve ser cuidado, né? Colocando óleo de qualidade, fazendo a troca dentro da periodicidade, etc, né? Câmbio, fluido de câmbio também é importante sempre olhar. Sistema de arrefecimento, é sempre bom renovar o fluido a cada 2 anos, né? Filtro de ar, aqui eu coloquei o filtro da Inflow, né? No lugar do Motorcraft também, muito bom. E é isso, né? Talvez agora a próxima etapa vai ser trocar correia da bomba d'água, correia de acessórios, inclusive já estou me planejando aí para fazer. Inclusive tem dicas lá no Manual Haynes, né, que eu filmei também recentemente. Então é isso, é questão de você ficar sempre atento à manutenção da nave. Eu tenho certeza que você não vai ter problemas se você for consciente. Outra coisa que eu adoro nesse carro, que é bastante útil, né? Primeiro, tecladinho numérico, padrão Ford, que eu acho isso aqui o máximo. Tem um vídeo mostrando como que isso aqui funciona. Eu acho muito bacana. Esse carro também tem... Deixa eu tirar essa chave aqui só para essa campainha não ficar infernizando. Mas ele tem auxílio de partida. Tem uma série de comodidades aqui, né? Mas dentre elas, que eu posso citar, que eu acho excelente, é o espaço aqui atrás para o pessoal viajar, né? Que nem eu viajo muito com esse carro pro litoral. E acho muito bacana porque todo mundo viaja sossegado, sem a perna espremida na frente. Tem um som muito bom com 12 falantes aqui da Sony. Não fica, embora ali em cima do tampão fiquem os alto-falantes, não fica ensurdecendo e machucando o ouvido, né, de quem vai atrás. Esses bancos são excelentes, né? Você tem aqui airbag no banco, você tem airbag para todo lado, né? Mas está envolvido no recall. Está no recall, mas não interessa, tem airbag, né? Na verdade, todo carro está envolvido com recall de airbag atualmente, né? Eu acho incrível a qualidade desse veículo. Se você for comparar com os carros da Ford, da linha nacional, você vê que a Ford realmente para o mercado norte-americano, é top, tá? É uma puta de uma marca. Pega aí, por exemplo, uma F-150 americana, uma Raptor, uma Edge, sei lá, no passado tinha aquele Taurus, né, norte-americana. Ford na linha importada é top, não tem o que discutir, excelente. Uma marca maravilhosa. Olha a plaquinha do Canal Velho. Olha o porta-mala desse carro. Deixa eu ver quanto tem. Capacidade que agora fugiu e eu não me lembro. Capacidade do porta-mala, deixa eu dar uma olhada aqui. 530 litros, tá? É espaço pra caramba. E ainda o que eu acho legal também é que esse banco você pode rebatê-lo aqui. Você pode aumentar a capacidade de carga. Que faz tempo que eu não faço isso. Então talvez ele esteja... esse lado foi. Viu que legal? Você consegue aumentar a capacidade de carga dele. Isso se você quiser levar, uma bicicleta, uma prancha de surf, sei lá. Mas fica um espaço excelente aqui atrás. E esses bancos têm uma baita de uma qualidade.
porta-copo, não sei porquê, ele não para aqui. Mas é legal que isso aqui você pode tirar, para derramou qualquer coisa, você tira, lava e tá zerado. Então, sabe o que eu falei do auxílio de partida? Você pode girar a ignição, só bater a chave e soltar, ele vai pegar sozinho. Então aqui você tem uma série de coisas interessantes. Deixa eu só fechar a porta aqui que eu esqueci. Tentar gravar para vocês um videozinho sem cortes. Então aqui no cockpit da nave você tem porta-óculos padrão, você tem aqui o teto solar, também elétrico, esse sistema de som com sync, que aqui no Brasil infelizmente saiu somente na versão V6 com tela de LCD, né? Na versão 4 cilindros que foi para os Estados Unidos e Canadá tinha o sync também, no entanto sem a telinha. Você tem um belíssimo painel de instrumentos, né? Você tem esse fundo azul, né, que você consegue ajustar a luminosidade e com sensor de iluminação externa. Então é normal, às vezes você está andando com ele, entra num túnel, o farol acende, saiu do túnel, ele apaga. Então é umas coisas muito interessantes e avançadas para a época, né? Porque não tinha o carro nesse valor com essas comodidades. Tudo elétrico, né? E aqui na porta você tem aqui, ó, todas as funções elétricas, farol com acendimento automático, farol de neblina. Aqui no meio também, ó, que é bem legal, esse sistema de LEDs coloridos, né? Isso aqui tinha na Ford Edge também, né? Coisa bem de norte-americano, né? E aqui você tem no painel do lado aqui o bendito controle de tração, né, que liga e desliga. Eu tenho um vídeo inclusive explicando da maneira bem detalhada aí a respeito disso. Você tem aqui um sistema integrado de GPS, bem ruinzinho, mas é um GPS. Você tem aqui o sistema de áudio e sistema de climatização. E quanto à climatização, o Fusion tem um problema no sensor do evaporador que fica atrás desse painel, e quase sempre esse sensor ele sofre avarias se você utilizar muito Dual Zone, né? Se você utilizar o ar condicionado somente na função normal, evitar usar até o alto, tá? É pouco provável que esse sensor ele se congele ou tenha problemas, porque quando ele percebe, assim, esse sensor ele acaba tendo que verificar a temperatura do Dual Zone, então ele fica atuando o tempo todo, e talvez seja isso, eu acredito que seja isso que implique em problemas no sensor do evaporador, né? Uma coisa que eu acho falho nesse carro é o porta-luvas, que não tem iluminação. Esse porta-luvas é uma porcaria, na verdade, né? E eu posso dizer com propriedade porque eu tive um Nissan Sentra 2010 e o porta-luvas daquele carro é maravilhoso. Você põe um notebook inteiro lá dentro. Era iluminado, esse aqui não tem, né? E eu acho que algumas coisinhas ainda poderiam ser mais evoluídas. Você tem aqui esse retrovisor com fotocromo, né? Automático, ele não tem aquela chavinha atrás, tá vendo? Para levantar o espelho, então ele tem sensores aqui que já identificam a luminosidade do farol do carro traseiro, por exemplo, e ele já otimiza aqui para você enxergar tudo pelo retrovisor, que é muito bacana. Aqui atrás eu acho bastante legal essas luzes de cortesia, de leitura, que não ficam lá atrás, elas ficam exatamente no meio, então o passageiro atrás, se quiser ler alguma coisa, né? Se bem que hoje no Brasil ninguém gosta de ler, né? Mas tem aqui umas luzes de leitura bem bacana. Então assim, se você parar para pensar, né? A gente está indo para 2020, né? Daqui 3 meses praticamente já é 2020. Esse carro ele é um 2009, né? E tem uma série de coisas que talvez você não vislumbrasse na época no Brasil, né? Lá em 2009 começaram a ver uns carros
diferentes, né? Por exemplo, C4 Palas, né? Que até então ninguém tinha visto. Começou a vir o Chevrolet Malibu. Então começou a vir uns carrinhos legais aqui pro Brasil. Só que o problema é muito difícil você manter um carro desse, né? Você tem que concordar comigo, porque nós somos de uma geração que tinha veículos Chevrolet, a GM, que teve anos dourados no Brasil lá na década de 90, botava o mesmo motor em todos os carros. Então você pegava um Celta e ia andando pro Astra, depois Vectra, você abria o capô, se não fosse a versão 16 válvulas, era o mesmo motor e o mesmo óleo, o mesmo filtro. Eram motores que tinham fama de não dar problema. O mesmo com a AP da Volkswagen, que eram motores excelentes que não davam problema. Então assim, o brasileiro criou aí um hábito de comprar o carro e não fazer manutenção, né? O brasileiro não gosta, ou às vezes não sabe que tem que fazer manutenção, né? Fica aquele modo de direção religioso. Ai meu Deus, esse carro vai chegar, não vai dar problema, né? Ai, me ajuda. E quase sempre é leigo, né? E não busca informação. E quando ouve a informação, não acredita. O cara acredita em todas as fake news do Facebook e do Instagram, mas quando alguém fala para ele trocar o óleo do câmbio, o cara não acredita que tem que trocar. É uma coisa que só no Brasil acontece, tá? Desculpa o desabafo, pessoal, mas é o que eu vejo, o que eu ouço no dia a dia. Tem cada pergunta absurda que eu recebo aqui no canal ou no Instagram, e às vezes você quer ajudar a pessoa, mas cria-se aí um ceticismo, e quase sempre conciliado também a falta de grana. Então é o seguinte, se você é um cara sem grana, cuidado, tá? Porque você vai precisar ter um dinheirinho em caixa para deixar esse carro redondo, né? Se você realmente quiser ter um Ford Fusion dessa geração. Tô sendo sincero com vocês, tá, galera? Não briguem comigo, não me xinguem. Tô falando a verdade para que vocês saibam aí, eu tenho pelo menos uma ideia do que vão encontrar no meio do caminho. Bom, pessoal, então é isso daí. Atualizando, né, repaginando o material do canal. Já gravei muito vídeo enchendo a bola desse carro, mas hoje é importante dar um pouquinho mais de segurança para vocês, falando a mais pura verdade. Se você sonha em ter um carro desse, né, tenha essas metas, né, tenha essas visões que eu estou atribuindo, de que com certeza você vai ter uma ou outra coisa para fazer. Não adianta, né? É um carro que já está aí chegando a 10 anos de uso. Esse aqui que é um 2010, né? 2012 está com 8, mas não foge do raciocínio. Então eu acho importante você prever, né? Criar visões, se tornar visionário e ter uma ideia do que você possa precisar no futuro, sendo proprietário de um carro desse. Ah, mas é porque Ford Fusion? Não é. É por conta do segmento, tá? Se você compra aí um carro desse segmento, seja Chevrolet Malibu, C4 Palas, ou até um Premium, um Mercedes, um BMW, né? Não adianta. São carros melindrosos que dependem aí de um esforço do dono, um esforço financeiro. E também pensem bem, porque quando a bucha aparece e você decide passar o carro para frente, cuidado, porque essa bucha ela pode bater lá na frente e voltar para você. Então pensem nisso, tá? Bom, esse vídeo já ficou longo demais. Eu espero que tenha servido aí de horizonte para vocês. Se inscrevam aqui no canal Autodidata, um canal novo, né? O canal antigo infelizmente faleceu, mas dê aquele joinha para estimular aí a continuidade na gravação dos vídeos, e eu espero que vocês tenham gostado desse trabalhinho aqui na minha velha garagem, que inclusive para cuidar do Ford Fusion eu abri mão aqui de colocar um piso aqui, arrumar essas paredes aqui. Então é assim, pessoal, infelizmente você tem que ter essa visão, né? Mas eu já estou planejando dar uma reformada aqui, e talvez futuramente vocês vejam aqui o ambiente de gravação dos vídeos um pouquinho melhor. Bacana, pessoal, então é isso daí. Muito obrigado pela audiência, fiquem com Deus e até a próxima.